E não é que o Manchester City criou um palpitômetro para poder mudar o design do seu escudo sem ter que apanhar da torcida? Oi, eu sou o Glauco Diógenes e esse é o Quarta-feira. Aqui eu falo sobre design, esporte, cultura, arte e tudo mais que envolve esse mundo louco que a gente vive hoje em dia. Gente, eu prometo que eu vou parar de ficar pedindo isso, mas até vocês memorizarem. Faz o seguinte, você começou a assistir esse vídeo agora, já dá o seu joinha, já deixa o seu like, porque com isso você avisa pro YouTube que você gostou desse conteúdo que eu tô montando pra você, e toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar. A mesma coisa o feed do Instagram, se você, ele não funciona mais aparecendo as fotos de que você só vê ou que você só segue. Você tem que dar o like ali, porque o algoritmo entende que você gostou desse conteúdo e ele vai cada vez mais oferecer esse conteúdo pra você. Bom, você deve estar vendo esse vídeo hoje, 2017, você vai falar, porra, Glauco, mas você tá um pouquinho atrasado, né? Já faz 2 anos que o Manchester City lançou o seu escudo. E aí eu vou responder pra você, queridão. É óbvio que eu tô atrasado, mas há 2 anos o canal não existia. Ele só tem 8 meses se você tá assistindo isso em setembro de 2017. E outra para responder o pedido do Elton Monteiro, que tá aqui, e ele é um dos caras que tá aqui comigo desde o começo e pediu pra gente falar sobre esse conteúdo. Então tá aí pra você, Elton, e pra quem mais pedir, a história por detrás do logotipo ou marca do Manchester City, que foi lançado há mais de 2 anos. Mas será que todo mundo explicou para vocês da maneira correta como esse processo se deu? Tenho certeza que não. Bom, para você que já acompanha o meu canal há algum tempo e já viu alguns outros vídeos, como da Juventus de Turim, ou do Atlético de Madrid, ou mesmo do Barcelona e do Paris Saint-Germain, já sabe que eu sempre bato nessa tecla, né? Existe um movimento acontecendo dentro da Europa muito forte, que é o de aquisição dos clubes de futebol tradicionais por grandes conglomerados financeiros que começam a trabalhar esses clubes como se fossem grandes marcas. E o futebol é uma dessas experiências de marca, né? Então, o que está acontecendo nesse contexto europeu? Os caras estão começando a transformar esses escudos de maneira a deixá-los mais facilmente identificáveis, principalmente nos mercados que ainda não são tão... como eu posso dizer? Principalmente nos mercados que ainda não foram conquistados e cativados como o mercado local europeu de cada uma dessas agremiações. Só que mexer nesse tipo de vespeiro é sempre muito complicado, porque como eu já falei aqui em outros vídeos também, o logotipo, o escudo, o brasão do time, ele é uma materialização da emoção. É você conseguir tangibilizar ali o sentimento que o torcedor nutre por aquele clube, a maneira como ele se identifica com aquele clube. Então o torcedor se sente, de uma maneira geral, o fã daquele time se sente como proprietário daquele elemento, daquele símbolo. E toda vez que você mexe em alguma coisa nesse sentido, você causa problemas e os clubes acabam enfrentando isso, mas eles estão apostando alto porque sabem que o retorno vai vir a médio e longo prazo. Só que para se chegar nesse resultado, você não tem meio que uma fórmula exata. Por exemplo, o Atlético de Madrid foi lá, contratou um estúdio super famoso de Barcelona e eles pegaram, fizeram a mudança, não comunicaram ninguém, pouquíssimas pessoas dentro do clube sabiam e simplesmente lançaram e apresentaram, e aí seguraram a bronca e pegaram os haters e tudo mais, mataram no peito e foram embora. No caso do Manchester City, até por uma cultura visual mais elaborada que existe no Reino Unido, especificamente na Inglaterra, o processo foi muito interessante e rolou para usar um termo da moda, um empoderamento da audiência, no sentido de colher opiniões sensatas dos sócios torcedores para conseguir criar o novo escudo. Inclusive até com alguns torcedores bem famosos, como o Noel Gallagher do Oasis, que é torcedor fanático do City. I am 1000% sure you're going to get a very, very high level of satisfaction. Bom, mas vamos lá. Desde 1930 até 2016, o Manchester City só tinha mudado o seu escudo 2 vezes, se você considerar
o símbolo criado em 30. Então você tem 3 versões desde então, o que é muito bacana e mostra uma consistência de identidade que só foi ser mudado em 97 da última vez e que perdurou até agora. Então esse escudo aqui de 1930, ele foi usado até 72, aí veio essa outra versão aqui que foi usada até 97, que é essa daqui, e a de 97 foi utilizada até 2016, época dessa mudança para o escudo atual, que é esse. Mas aí você me pergunta, mas Glauco, como é que isso daí acontece? E eu te respondo, varia muito. Como tem esse movimento que eu falei desde o começo do vídeo, na Europa, dessa aquisição por parte dos grandes conglomerados, existe o componente aí vaidade, né? Vaidade humana. Que quando um diretor ou alguém muito importante dentro da empresa quer marcar o período de transição, quer marcar a sua época. E uma das formas de você demonstrar isso para sua comunidade ou para aquelas pessoas que estão dentro do universo da marca, ao redor do universo da marca, é você fazer alteração na identidade, que é o principal símbolo de conexão com essas pessoas. Então os caras vão lá e estudam muito fortemente as origens desse símbolo e analisam como que podem fazer essas alterações de uma maneira que não agrida tanto a comunidade, os fãs, mas ao mesmo tempo também atenda os anseios do dono da parada toda. No caso desses times gigantes europeus, você também tem a questão comercial, principalmente quando eles estão fazendo as giras, né? Trabalho de pré-temporada que às vezes acontece na Ásia e mais recentemente tem acontecido muito nos Estados Unidos por conta do crescimento do futebol dentro do mercado norte-americano. Então também tem uma estratégia comercial muito forte por trás disso. E um detalhe muito importante, os símbolos têm significados distintos dependendo de cada cultura. Então esse processo de transformação que os clubes também fazem é para deixar e seguir uma tendência chamada de flat design. Flat design. Essa cultura do flat design, ela é feita para poder facilitar que a aplicação dessas marcas tenha mais homogeneidade, funcione tanto no celular que o cara tá vendo ali, quanto numa aplicação gigantesca que seria no estádio, por exemplo. Quando você tem a experiência direta de contato com o clube. O processo todo começou efetivamente em setembro de 2015, quando o Manchester City criou um hot site e uma área logada dentro do seu site, onde os torcedores poderiam entrar, se cadastrar e fazerem a consulta aos símbolos dentro de um banco de dados que mais representavam a identidade da cidade. Quem não era sócio torcedor, o torcedor comum, tinha uma área logada lá dentro do site oficial do Manchester, City Voice, ou a voz do City, seguindo os mesmos critérios que eram adotados para os sócios torcedores. Ou seja, o processo todo foi muito democrático e deu voz para todo mundo. Tanto o torcedor mais ativo do clube, né, quase que o associado direto, quanto o torcedor que vai lá, é mais simpatizante e não tinha tanto poder aquisitivo. Então isso é muito bacana, poder ouvir toda a comunidade de uma maneira equânime, né, de uma maneira igual. Os itens de avaliação incluíam também um vídeo histórico contando as mudanças, as transformações pelas quais o time passou, mas efetivamente em relação ao símbolo, demonstrando o quanto ele é consistente e o quanto ele pouco mudou nesse período. O escudo utilizado a partir de 1930, que é conhecido como o original, é todo ele muito fortemente baseado no brasão de armas da cidade de Manchester, que é esse daqui. Então tem toda a questão heráldica, que eu já expliquei no vídeo sobre a Juventus, né? O que é a heráldica, quais são os seus significados. Se você não viu esse vídeo, eu recomendo, tá aqui, você pode ver depois desse daqui. Tá muito bacana e explica muito bem essa questão da heráldica e o seu significado e quanto isso influencia os times de futebol hoje em dia. Esse The Original, o original, também foi o escudo utilizado por mais tempo pelo clube. O certo é que ele apareceu pela primeira vez como uma lapela utilizada num jogo final da FA Cup, que o time do Manchester ganhou jogando em casa. E desde então ele foi assumido como um símbolo essencial do time.
Como o futebol tem sempre uma pitada de superstição, sincretismo, mesmo em países que não são tão supersticiosos como o nosso, ele foi adotado e ficou sendo utilizado até 1972. Os elementos principais desse símbolo, como eu falei anteriormente, são o navio, os rios e o escudo. Inclusive, esses elementos que são parte da heráldica podem ser vistos em pontes da cidade de Manchester até hoje. Também podem ser vistos no centro da cidade, no estádio de Etihad. Só que ele só foi adotado oficialmente como um badge costurado na camisa na temporada 70-71. E o Manchester se orgulha também de ter sido o primeiro time a usar isso regularmente dentro dos jogos das ligas principais que ele participava, né? Até então, antigamente você tinha, principalmente nos times mais tradicionais, só a camisa mesmo, a cor da camisa ali, você não tinha aplicação dos símbolos. O Manchester City foi um dos primeiros a adotar isso e se orgulha dessa origem e dessa inovação. Esse badge da Rosa Vermelha de Lancashire é um condado que tem relação direta com a cidade de Manchester e foi fundamental no desenvolvimento industrial da cidade. Ficou muito conhecido também por conta de um time dos anos 80, apelidado de Roller Coaster, ou Montanha Russa, que passou por cima de todo mundo, era um timaço que varreu a liga naquele período. Esse escudo também foi redesenhado para ajudar a combater a pirataria, que ó só, desde 1972 já começava a criar problemas para os produtos oficiais do clube. Amiguinho, desde a década de 70 do século passado já existia essa preocupação mais comercial de você ter a oficialização dos produtos fornecidos pelo clube e combater a galera que ia lá e mandava uns bordadinhos dentro de casa para poder fazer algo parecido, e essa mudança também acabou dificultando e muito para os piratas daquele período. Só que essa mudança também foi bastante drástica, porque embora o posicionamento do navio original esteja aqui, os rios, que são um elemento importante de desenvolvimento da cidade, que já existiam antes das pessoas chegarem à cidade, eles foram sacados e aí eles colocaram essa rosa vermelha que tem associação com o condado de Lancashire, como eu falei. Esse Lancashire, esse condado, ele ficava a noroeste da Inglaterra e foi determinante para o desenvolvimento industrial da cidade como um todo. Tá no brasão de armas da cidade aqui, só que ele não é um elemento tão evidente, ele está mais discreto, né? E aí ele ganhou grande destaque nessa aplicação nova aqui no escudo. E aí que você tem essa associação também do símbolo com um elemento também de vaidade, né? Um componente. Ninguém quer fazer associação com o mendigo da cidade, né? O pobrezinho lá com o cachorrinho, requenguela, né? Todo mundo quer ser o ricão da porra, poderosão e tal. Então era um elemento também muito forte de demonstração de poder e de status, né? Um pequeno símbolo que estava ali ganhando destaque e mostrava toda essa pujança econômica que acontecia dentro do Reino Unido, especificamente na cidade de Liverpool e na cidade de Manchester. E aí eles usavam isso também como para dar uma demonstrada ali de botar na mesa, né? Sabe como que é? No entanto, nesse período todo, o time só ganhou uma liga em 1976, né? Então não deu muita sorte, inclusive rolou a derrocada, né? Que culminou no símbolo da águia, que foi utilizado de 97 até então. Aguião de la Porra, de 97 até 2016. A adoção desse símbolo, como eu citei rapidamente no começo dessa nossa conversa, foi para tentar reerguer o time que estava em derrocada, com performances esportivas pífias, e a águia simbolicamente tinha exatamente essa conotação, né? Do ponto mais baixo que o time foi capaz de atingir até o ponto mais alto e de ressurgimento. Tinha uma questão poética, né? A águia é um elemento muito importante dentro desse contexto de simbolismos que as marcas costumam adotar. Enfim, ele é um elemento forte, é um símbolo muito poderoso que está dentro desse contexto de imaginário simbólico, principalmente dentro do Ocidente. O navio permaneceu nesse escudo também, embora
reposicionado no topo, além dos rios que retornaram, só que dessa vez com maior destaque e na cor azul. O formato de escudo também foi modificado e o topo do escudo, que tinha essa forma mais orgânica, foi achatado e ficou mais flat, né, mais liso, deixando a forma mais simples e mais rápida de ser reconhecida pelo cérebro. A isso a gente dá o nome de Gestalt, é a maneira como o cérebro humano interpreta as imagens. Então, quanto mais detalhe você tem numa determinada imagem, mais tempo, né? Óbvio que isso acontece em frações de segundo, mas para você conseguir impactar a tua audiência, isso é determinante, se tornar reconhecível mais facilmente. Então você tem esse topo que era mais abaulado, mais orgânico, agora numa versão um pouco mais simples, menos sofisticada. E essa alteração do escudo também se deu por conta da alteração que o brasão original de armas da cidade também sofreu. Então ele acompanhou esse processo de transição e de modernização da cidade, se apropria disso para o símbolo novo, né? Tem essa conexão umbilical reforçada no símbolo do time. Só que o formato arredondado, né, do escudo original do time, que acompanhou durante tanto tempo, mais de 60 anos, foi completamente alterado. Você tem em substituição a isso a águia ganhando esse peso, que além de ter a questão simbólica, funciona também como um ornamento e uma estrutura visual para sustentar todos esses elementos. Além da relação da cidade também com um passado muito distante, né, que é com o Império Romano. Esse símbolo da águia tem relação nos períodos de navegação e da invasão do Império Romano na cidade, então faz alusão direta àquele momento e à importância dos rios, das navegações, na transação das matérias-primas e das mercadorias. Eles aproveitaram para inserir também a byline, né, o mote, a promessa de valor que o clube tem, Superbia Improlio, o que seria alguma coisa como orgulho na treta, orgulho na batalha, na luta, ali no fight. Mas como nem tudo são flores, ou melhor, rosas, putz, essa foi péssima, né? Eles colocaram 3 estrelas em cima do escudo que não tinham qualquer simbologia ou associação a algum título ou uma data específica, simplesmente uma função ornamental que está associada também diretamente ao que era utilizado como referência simbólica na época do Império Romano, mas aqui nesse caso especificamente não tinha nenhuma razão de ser. Vai ver, foi algum palpiteirão que falou assim, bota umas 3 estrelas aí para poder fechar o símbolo, deixar mais bonito, trazer essa conotação mais pujante ali de nobreza e tal. O fato é que colocaram e ficou uma porcaria. Eu particularmente achei esse símbolo terrível, não gosto nem um pouco. E o nome do time, que era motivo de orgulho, foi reduzido a um acrônimo, MCFC, Manchester City Football Club, acrônimo que alguns times brasileiros também utilizam, mas que perdeu um pouco dessa força e dessa conexão que existia com a cidade, de você ter o Manchester lá, gigante em bold, parrudão como sempre foi. Por fim, a gente chega ao símbolo original, que é utilizado atualmente, que reúne todos esses conceitos e esse contexto que eu contei agora para vocês, só que de uma maneira mais flat design. Ele faz alusão ao passado de glórias, traz essa coisa meio ancestral, mas ao mesmo tempo tem uma linguagem mais moderna, uma capacidade de aplicação, uma possibilidade de aplicação um pouco mais versátil. Os elementos centrais como o escudo, o navio, os rios e agora a rosa estão presentes ali de maneira mais evidenciada, mas ainda assim você consegue replicar e trabalhar com formas mais simples, né, e sintetizar ele até numa cor só. Ou seja, uma transição que o design contribui para melhorar essa relação. Você preserva o passado da modernidade e oferece uma capacidade, uma possibilidade de aplicação mais sofisticada e mais conectada com o que é a exigência contemporânea hoje, se você pensar o clube como uma marca e tentar conquistar outros mercados.
E aí, curtiu o vídeo de hoje? Então você já sabe o que fazer. Não esquece de dar o seu joinha, compartilha com seus amigos, assina a notificação aqui tocando no sininho. Toda vez que tiver vídeo novo você vai saber. É quarta-feira, design, esporte, cultura, lifestyle, de um jeito que ninguém soube contar pra você até hoje. Daqui a pouco, a qualquer momento, deve ter vídeo novo por aí. A gente vai implementar, vamos aumentar a frequência de vídeos, mas para isso eu preciso que você assine o canal, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis pra gente conseguir ampliar a equipe e fazer mais. Valeu? Até a próxima!